Olá, tudo bem? Que prazer te receber aqui para mais uma aula voltada para o vestibular da UERJ, com foco na redação dessa banca. Vamos juntos? Antes, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, porque tudo isso é muito importante para que eu possa compartilhar mais conteúdos com você. E, sem delongas, vamos começar logo o vídeo, né? Que vocês sabem que comigo é VaptVupt, conteúdo que importa, com muito foco para te ajudar a conquistar a sua vaga. Então, vem comigo. Bom, hoje nós vamos falar a respeito da redação nota 10. O que você precisa fazer? Qual é o passo a passo? Qual é o segredo das pessoas que tiram nota 10 na redação? Principalmente a do vestibular da UERJ. Vamos ver? Então, vem comigo. Primeira coisa que você precisa pensar são nos pilares dessa redação. E quando a gente fala de uma redação dissertativa argumentativa, precisamos pensar em quê? Em 3 pilares. Quais são esses pilares do texto dissertativo? Galera, é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Afinal de contas, o texto dissertativo ele é dividido nessas partes. Então, para que você possa construir uma redação nota 10, todas essas etapas, todas essas ideias, elas precisam estar encadeadas. Você deve criar uma argumentação que fortaleça a sua tese. Onde está a tese? Na introdução. Onde está a argumentação que vai fortalecer a tese? No desenvolvimento. E como que eu encerro a ideia para fazer com que tudo que eu disse faça assim, ó, se entrose, se encaixe na conclusão? Então, percebeu que para você tirar 10, todas essas etapas precisam estar encadeadas. Senão, a nota não vai ser 10. Por quê? Porque o texto não está engatilhado. Essa é a palavra, engatilhar os conhecimentos que vão fortalecer a sua tese. Então, vamos por etapas. O que a introdução para um texto ser nota 10 precisa ter? Vamos lá? Primeiro, uma boa contextualização. É o seguinte, você leu o texto motivador, leu a proposta da banca, a proposta de redação, identificou o que você precisa falar. Então, você monta o seu planejamento textual e pensa na sua tese. Isso aí. O que eu vou defender em relação a essa pergunta que a banca me fez? O que eu penso a respeito desse tema? Quando você responde essas perguntas, você automaticamente vai começar a criar a sua tese, porque a tese nada mais é do que o seu ponto de vista expresso com umas palavras mais bonitas, mais floreado. Isso é a tese. Quando você formula uma boa tese, o que vai acontecer? Você imediatamente precisa pensar numa contextualização, porque você vai apresentar a contextualização e, na sequência, a tese. Essa contextualização pode ser um filme que você assistiu e tem uma temática semelhante, que corrobora sua tese, que fortalece sua tese. Pode ser uma obra literária que você leu ou uma obra não literária também, sem problemas. Uma música, pode ser um documentário. Olha quantas opções. Uma teoria filosófica. Essa contextualização, ela vai amaciar o parágrafo. Olha que coisa bonita, vai amaciar. Eu adoro essas palavras assim, que vão fazendo vocês pensarem de uma forma diferente a redação. Ela vai amaciar o examinador. Você já não chega logo de cara apresentando, ó, eu defendo isso aqui, ponto. Não, você não vai fazer isso. Você vai preparar o seu leitor para o que você deseja apresentar como posicionamento. Você não chega para uma pessoa já agarrando, pegando, pedindo um beijo, não é assim. Você primeiro pergunta o nome, conhece, descobre quais são as afinidades que existem ali, para depois rolar o beijo. Pensa naquela série da Netflix, Casamento às Cegas. Primeiro, o que eles fazem? Eles conversam, mesmo sem se ver, eles conversam, falam da vida um do outro. E
depois é que eles vão se conhecer. Pensa assim na sua introdução. Primeiro você apresenta a contextualização para depois dar o match. Depois você apresenta a tese. Combinado? Então, nós temos esses dois tópicos aqui. A boa contextualização e a excelente tese, elas caminham juntas. Elas estão de mãos dadas. Professora, a contextualização é obrigatória? Não, ela não é obrigatória, mas ela é um diferencial. Pensa nisso, tá? Encadeamento de ideias. É lógico que a sua contextualização precisa estar entrosada com a sua tese. Porque imagina só, o tema da redação é a respeito de corrupção. Esse é o tema. Bem possível por conta da obra que a UERJ passou, que é uma janela em Copacabana, que os alunos votaram. Então, vamos supor que o tema seja corrupção. Beleza. E aí você traz com uma contextualização um documentário que fala de redes sociais, tipo Dilema nas Redes. O que essa contextualização tem a ver com corrupção? Não sei. Aí você vai ter que dançar muito para conseguir fazer um match ali perfeito, porque senão não vai dar certo. Beleza? Então você precisa encadear essas ideias. Argumento 1 e 2. Você pode, já na sua introdução, apresentar os argumentos. É bacana quando você faz isso. Mas é opcional. Você pode deixar de forma genérica, sem problema nenhum. Quando você apresenta o argumento 1 e 2, você já delimita e demonstra para o seu examinador o que ele vai encontrar no parágrafo de desenvolvimento 1 e no parágrafo de desenvolvimento 2. Então, fica mais objetivo o texto. E, por fim, o título. Mas o título a gente vai falar lá no final. Combinado? Então, vamos juntos. E não esquece de deixar o seu joinha aí no vídeo e comentar o que você está achando desta aula, comentar se você já segue um planejamento textual, porque isso é muito importante, tá? Eu quero saber como é que você está construindo a sua redação. O próximo passo dessa redação nota 10 é o desenvolvimento. Então, você apresentou a contextualização, formulou uma ótima tese, mas agora você precisa comprovar a sua tese, fazer com que o seu leitor entenda o seu ponto de vista e perceba que ele tem um fundamento, que ele tem um embasamento, não é algo que você tirou aleatoriamente da sua cabeça, de uma conversa com o vizinho, com seus pais no final de semana, não. Ele sabe que você estudou, você traz um fundamento para pensar daquele jeito, para defender aquela tese. É isso que é o desenvolvimento. Então, nele, você vai trazer esses argumentos que vão fortalecer e embasar a sua tese. Nós temos que ter o quê? Um bom tópico frasal. O que é o tópico frasal, gente? Relembrando aqui, o tópico frasal é o período, ou a frase, que inicia o parágrafo. E esse tópico frasal, ele pode ser uma declaração, ele pode ser uma pergunta. Existem várias formas de você criar esse tópico frasal. Eu falo muito disso no meu e-book, o e-book da redação de sucesso. Lá você encontra todas essas definições. Explicando aqui brevemente para vocês, o tópico frasal, ele é esse período, essa frase que vai iniciar o seu parágrafo. E você precisa pensar nessa construção para quê? Para você, nos períodos seguintes que vão compor aquele parágrafo, fortalecer a declaração inicial que você fez. E, na sequência desse tópico frasal, nós temos os operadores argumentativos. Esses operadores argumentativos, eles vão auxiliar na construção do seu parágrafo de desenvolvimento e na construção dessa argumentação. Na sequência, nós temos a diversificação dos argumentos. Para quem não sabe, existem diversos tipos de argumento. Então, você pode trazer uma argumentação por meio de contraposição de ideias, você pode trazer a forma de argumentação por meio da alusão histórica. Existem formas de argumentar. Com isso, você consegue enriquecer ainda mais o seu texto. Só que você precisa ter consciência
dessas formas de argumentação. Quais são os tipos? Você precisa saber, conhecer, para poder colocar em prática. Na sequência, vem o poder de convencimento, a persuasão. Pense comigo, quanto mais forte for o seu argumento, mais fácil será persuadir, convencer o seu leitor, ou seja, o examinador. Como que você faz isso? Com um embasamento teórico. Você faz uma afirmação e, na sequência, apresenta uma notícia, apresenta um dado científico, apresenta uma teoria filosófica. Olha quantos elementos você trouxe para mostrar que o que você diz, que o que você afirma, tem um respaldo. É isso que vai fazer a diferença. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala a respeito da importância das vacinas, não sou eu, Catarina, que estou dizendo. São estudos científicos de anos que comprovam a eficácia das vacinas. Então, percebe, é esse argumento científico que embasa o que eu disse para vocês, o que eu afirmei para vocês, o que eu tenho como opinião. Eu acredito nas vacinas. Por quê? Porque tem uma comprovação científica. É esse o embasamento teórico. E, por fim, você conclui a ideia que você apresentou naquele tópico frasal. Beleza? Os operadores argumentativos, eles vão evidenciar a intensidade da argumentação. Esses operadores, eles evidenciam o argumento mais forte de uma escala orientada no sentido de determinada conclusão. Até mesmo, inclusive. Por exemplo, temos aqui, o problema da desigualdade impede até mesmo o acesso à tecnologia. Os operadores argumentativos, eles são aqueles que vão colocar, de certa forma, o seu ponto de vista ali naquele texto argumentativo, que é o que a gente pode ver aqui como esses operadores que evidenciam o argumento. Até, o mesmo, até mesmo, inclusive, como vocês podem ver aqui a aplicabilidade dele. Operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão. Nós temos o também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além disso, a par de. Esses operadores argumentativos, como vocês podem ver, eles vão atribuir um valor semântico, ou seja, um sentido àquela frase. Olha só, além de impedir o desmatamento, a medida cria mecanismos que favorecem a sustentabilidade. Então, ao invés de você colocar assim, impede o desmatamento e cria mecanismos que favorecem a sustentabilidade. Olha a diferença. Eu falar impede o desmatamento e cria mecanismos que favorecem a sustentabilidade. Olha a diferença agora. Além de impedir o desmatamento, a medida cria mecanismos que favorecem a sustentabilidade. Eu só adicionei aqui um conectivo. E olha como eu melhorei a minha coesão. É isso que eu quero que vocês entendam. Um desenvolvimento bem estruturado faz uso desses recursos de forma consciente. Beleza? Nós temos também aqueles que vão introduzir uma conclusão relativa aos argumentos apresentados anteriormente. E aí nós temos, portanto, logo, por conseguinte, pois, em decorrência, consequentemente. Olha o exemplo. O investimento em infraestrutura educacional possibilitará o acesso dos estudantes a aparelhos tecnológicos. Portanto, olha eu concluindo a minha ideia. Portanto, ajudará no desenvolvimento de novas habilidades. Deixando claro aqui para vocês que existem mais operadores. Esses são alguns. Eu trouxe esses 3 para vocês entenderem o que são os operadores argumentativos, que a gente pode chamar de conectivos também. Eles vão facilitar a compreensão do texto e contribuir para o sentido dele. Quais são os tipos de argumento, Catarina? Que foi outro ponto que eu falei com vocês. Nós temos o argumento de autoridade, o argumento por comparação, o argumento por comprovação,
por causa e consequência, enumeração, exemplificação. Todos esses aqui são tipos de argumento que você pode utilizar para fortalecer, para embasar a sua tese. Por fim, chegamos ao parágrafo de conclusão. No parágrafo de conclusão, nós encerramos a ideia. E para a prova da UERJ, você precisa ser reflexivo. Você precisa apresentar uma conclusão que reflita a respeito do problema que você apresentou. Por quê? No Enem, essa conclusão é de apresentar uma proposta de intervenção. Aqui, na prova da UERJ, nós temos uma ideia de refletir, de apresentar uma visão crítica. Vai ser na conclusão que você vai marcar o seu posicionamento autoral em relação ao que você defende. Dica para essa conclusão: retomar a introdução. E para ficar melhor ainda, você pode retomar para explicar ou justificar o seu título. E quando você faz isso, se você cria um título diferente, que claro, ele faz parte do que você está dizendo, óbvio, e lá no final você justifica aquele título, é um punch, é aquele, sabe, aquele pá, sabe, na cara do examinador, assim, tipo, caraca, nossa, que visão crítica, que fantástico. Isso empolga quem está lendo. Então pense em títulos criativos que vão chamar a atenção e que quando chegar lá na conclusão, a pessoa que leu o teu texto vai pensar, nossa, eu consegui entender todas as ideias, tudo ficou encadeado. É isso. O título, bem elaborado e justificado, retomado na conclusão, é um punch, aquela pancada assim, sabe? Para garantir a tua nota máxima. Temos também a parte do viés crítico. É importante que você traga um tom de crítica na sua conclusão, ainda mais quando a questão é uma polêmica social, que é o que a UERJ gosta de trazer. E pelo livro Uma Janela em Copacabana, a gente já pode esperar uma proposta de redação crítica que vai abordar problemas sociais como corrupção, como segurança pública. Isso vai estar provavelmente ali na prova. Então tem aquele viés crítico. E não tenha medo de ousar, mas ouse com consciência, isso é importante. Calma que a gente ainda vai continuar mais um pouquinho. O título. A UERJ ela vai cobrar esse uso de título na redação e você precisa ser criativo para elaborá-lo. Não adianta fugir, criar um título mais do mesmo, porque isso vai tornar assim sem graça. O título é o primeiro contato que o leitor, que o teu examinador vai ter com a tua redação. Então você precisa pensar num bom título. Utiliza uma figura de linguagem e explica essa figura, porque que ela faz sentido para aquela obra, para aquela redação. Isso é bacana. Não tenha medo de ousar, mas respeite a sua tese, respeite o conteúdo, o texto motivador, a proposta de redação, respeita isso. Não é criar uma coisa aleatória porque vai ficar bonito. Se não fizer sentido, vai prejudicar a sua nota ao invés de ajudar. E aí, professora, como que eu faço para ser criativo? Pega essa dica e vem comigo. Você precisa ler. E o que você pode ler que vai te ajudar? Charge. Quer ver um exemplo muito bom? Propaganda. Caramba, propaganda ajuda muito você a brincar com as palavras. Isso é legal. Estuda as figuras de linguagem, porque também ajuda. Procure boas crônicas. Caramba, a crônica vai te ajudar muito. Quer ver um cronista sensacional? Que você pode pegar bastante ideia? Rubem Alves. Tem coisas fantásticas dele, tem obras fantásticas que vão te ajudar. Carlos Drummond de Andrade também. E passe a prestar atenção nos títulos das notícias, nos jornais. Observe com um olhar atento. O Meia Hora é um jornal fantástico para título criativo. Só que ali a gente pega um tom muito pejorativo, que traz umas piadas assim de mau gosto, uma coisa com cunho sexual, sempre tem. Isso eu não recomendo que você faça na sua redação, tá bom? Mas você pode olhar para esses títulos e pensar, pô, interessante como que ele usou essa palavra aqui.
De que modo eu posso replicar isso sem esse cunho, caso tenha nesse cunho pesado, sexual? Meia hora adora uma coisa dessa forma, tá bom? Isso vai te ajudar bastante também. Trouxe aqui alguns exemplos. Olha que bacana esse daqui, do meia hora que eu tava falando para vocês. Já começa por aqui, né? A máscara na logo do jornal. Positivo, capitão. Após contrair Covid, Bolsonaro diz estar bem depois de tomar cloroquina e antibiótico. Olha só, positivo, capitão. Gente, olha que bacana esse título. Positivo, na linguagem militar, o que significa? Confirmado, tá certo. É algo que já faz parte do linguajar dessa galera. Então, aqui ele utilizou positivo, só que não foi no sentido militar, foi no sentido do teste ter dado positivo, teste de Covid. Olha que título criativo. Aqui a gente tem outro exemplo, a bala da vez, da revista Época. Aqui, o que você precisa? Atrelar contexto a título sempre, né? O contexto ao título, que é o que você vai justificar provavelmente na sua conclusão. Aqui tinha acontecido aquele sequestro na Ponte Rio-Niterói e o sequestrador foi morto. Quando isso aconteceu, o ex-governador Witzel, que foi afastado por corrupção, saiu do helicóptero comemorando o tiro que foi dado no sequestrador. Enfim, criaram a bala da vez. O que te retoma isso aqui? A expressão de sinuca, a bola da vez. Mas teve a mudança numa palavra, a bala. Na verdade, uma vogal, né? A bola para a bala. E olha a criatividade, a bala da vez. Outros, Brasil acima de todos, falando a respeito das mortes que foram feitas, e fica a critério de vocês a interpretação do Brasil acima de todos. Meia hora com não vai ter capa. Hoje não dá para fazer graça, a gente ficou com vergonha. Amanhã nós voltamos. Enquanto você lia isso, mais um gol da Alemanha. Então aqui já dá para a gente ter noção de qual foi o contexto em que essa capa foi criada, referente ao jogo do Brasil e da Alemanha do 7-1, emblemático, né? Aquele 7-1. E aí temos um não vai ter capa. O que isso retoma? Tem aquele meme, né? Não vai ter Copa. Pois é, tudo isso aqui bem emblemático também pra gente. Para vocês abrirem a cabeça e perceberem o que é a criatividade no título. Outros exemplos que vão te ajudar a ter mais liberdade. Olha esse aqui, Unizap, Universidade do Zap Zap. Esse foi uma brincadeira, mas bem crítico, um viés bem crítico. Também tem aqui. Mas qual é o problema em comemorar o Dia do Açougueiro? Olha outra charge. Aqui a gente está falando nem de título, mas sim de conteúdo criativo. Também é outro ponto importante. Aí os bichinhos comemorando o Dia do Açougueiro, né? Enfim. Agora, eu passo a bola para você aí do outro lado, para você colocar em prática o que você aprendeu nesta aula comigo. Claro, comentar aqui embaixo se você gostou, me enviar um e-mail com dúvida, fica à vontade, tá bom? Inclusive, se quiser que eu avalie algum título de redação, comenta aqui embaixo títulos que você já utilizou nas suas redações. Vou ficar muito feliz em te responder. Conte comigo nessa jornada rumo à aprovação. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos juntos! Ah, só mais um detalhe. Não esquece de me acompanhar também no Instagram, se inscrever no canal e entrar na nossa comum do Telegram, porque lá tá cheio de novidade. Um beijo e até a próxima!